Fala, meus amores! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de física na playlist de termologia. Nós vamos falar agora dentro do tópico de calorimetria sobre os processos de mudança de fase. Você sabe o que é fase? E sabe quais são as características dos processos de mudança de fase? Pois olha só, isso é um tema extremamente relevante. Faz parte de diversas habilidades dentro das competências da matriz de referência lá do Enem. Então você precisa dominar esses assuntos, até porque eles são fáceis. Então faz a sua TRI, dá uma alavancada, tá bom? Então prepare aí seu papel, sua caneta, a nossa aula já vai começar. Só que antes de começar a aula, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, já te relembrando que você se inscreve e ativa o sininho, que é já para você ficar recebendo aí as notificações dos novos materiais que estão saindo praticamente toda semana, conteúdo novo, tá bom? Então olha só, se inscreveu, ativou o sininho, curte esse vídeo aqui, tá bom? Se você não curtir, dá um dislike também, não tem problema. Mas interage de alguma forma. E vai lá nos comentários e coloca aí o que você achou do vídeo e quais são as sugestões de outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. Combinado? Tá pronto para a nossa aula começar? Logo depois da vinheta. Vamos lá! Fala, meus amores! Vocês estão bem? Tá tudo certinho aí com você? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física agora para começar. Essa aula é uma aula sobre as mudanças de fase. Então a gente vai focar nessa aula sobre quais são os processos, como eles se dão, quais suas características no processo de mudança de fase. Aquele lance de mudar de sólido para líquido, para gasoso, coisas desse tipo. Então, muito importante a gente entender quais são as grandezas que estão por trás disso, quais são as variáveis que afetam as mudanças de fase. Então, por isso, essa aula passa a ter uma importância muito significativa para você que está nesse processo de preparação, seja para o Enem, seja para um vestibular tradicional, porque, afinal de contas, esse tema cai em todas as provas que envolvem física. Então, já prepare aí o seu papel, sua canetinha lá, o seu caderninho de anotações, que a nossa brincadeira vai começar. Tá pronto? Vamos começar? Então, vamos lá. Meus amores, olha só. O tema escolhido para essa aula são as mudanças de fases. Eu já trouxe aqui para você uma ilustração, para você ter uma noção visual de como as fases que a matéria se encontra. Importante mencionar que lá no ensino fundamental é comum que o professor de ciências ele cite a expressão estados físicos da matéria. Aqui a gente vai usar a expressão fases. Agora olha só, não é que um está certo ou o outro professor está errado. Negativo. São apenas formas diferentes de se referir ao mesmo fenômeno, tá bom? As fases, elas são, na verdade, chamadas de fases de agregação da matéria. A gente vai conhecer apenas 3 dessas possibilidades. Existem outras fases que a matéria se encontra, mas que elas não fazem parte do programa do ensino médio. Então, por exemplo, condensado de Bose-Einstein é uma outra forma que a matéria se apresenta, mas não vai cair na sua prova do Enem, nem de nenhum vestibular de nível médio, tá bom? Então vamos conferir aqui. Mudanças de fase da matéria, a ilustração que eu vou pedir para a dona jogar na tela, muito bem, obrigado. Eu coloquei uma observação aqui, ó. Para que um corpo mude de fase de agregação, é preciso que algumas condições sejam obedecidas. Então, as fases de agregação da matéria, dentre outras possibilidades de agregação, a gente vai destacar aqui 3 formas para serem facilmente percebidas macroscopicamente e microscopicamente. O macro é essa visão mais das nossas dimensões do cotidiano. Então, se você olha para um cubinho de gelo, como você está vendo, ele é sólido. Por que o gelo é sólido? O que é que tem de diferente? A gente até sabe. A gente sabe olhar para um copo, por exemplo, e dizer que esse copo ele é sólido, líquido ou gasoso. Ele é sólido. Agora, se eu te pergunto assim, por que ele é sólido? O que é que tem nele que quando você viu, teve certeza que ele era sólido? Ah, professor, ele era duro. Não, dureza? Você não tocou nele, você não sabe se ele é duro. Sacou? Você imagina, você nesse copo você não tocou. Vai que ele é de uma borracha macia e que se a gente tocasse a gente percebesse. Não é, mas só para ilustrar. A informação que chegou até você sobre esse copo ela é meramente visual. Então, algo visível faz você ter certeza que ele é um objeto sólido. E que característica é essa? Vamos aqui usar o gelo como exemplo, tá bom? O gelo ele se torna sólido porque ele tem uma forma definida. Esse gelinho que eu estou colocando aqui no meu exemplo, ele tem uma forma de um cubo.
e essa forma é bem definida. Se a gente pegar esse gelo, girar, jogar para cima, colocar no chão, trocar de vasilha, ele não muda a sua forma. Isso é uma característica que só existe nos sólidos. Observe que a água dentro desse copo aqui, ó, ela não tem uma forma de água, assim, dela. Ela tem uma forma. Que forma é essa? É uma forma de um cilindro. Olha só, ela tem um formato aqui ó, de um cilindro. Só que esse formato do cilindro não é da água. Esse formato é do copo. Se eu pegar essa mesma quantidade de água e trocar a vasilhinha, colocar em uma vasilha que tem um outro modelo, essa água passaria a ter uma outra forma. Então o líquido ele não tem forma. Nem o líquido, nem o gasoso. Olha essa fumaça aqui, ó. Esse vapor. Né? Então isso aqui não tem uma forma. Então forma é uma característica de coisas sólidas. Só que não é só forma. Além de forma, os sólidos eles também têm um volume. O volume não é uma característica só do sólido. O volume também é uma característica dos líquidos. Esse copinho aqui, por exemplo, ele tem um certo volume. Né? A quantidade de água aqui dentro tem um volume. E mesmo que eu troque de vasilha e essa quantidade de água ela assuma novas formas, ela não muda o seu volume. Então, o sólido ele tem forma e volume definidos. O líquido ele só tem volume definido, ele não tem forma definida. E o gás? O gás ele não tem nem forma nem volume definido. O volume que ele ocupa coincide com o volume do próprio recipiente. Tem uma experiência que os professores fazem muito no ensino fundamental, que é pegar uma seringa, sem a agulha, é claro, puxa ela, enche ela de ar. E aí tampa a pontinha da seringa e pressiona ela. O ar que estava dentro se comprime e passa a ter um volume menor. Então perceba que o volume do gás é variável, você pode alterar o volume dele. Mesmo que você não colocou mais nem menos moléculas lá dentro, você deixou a quantidade que tinha, mas assim, ainda assim você conseguiu alterar o volume ocupado pelo gás. Então a característica visual é essa, forma e volume. Agora, microscopicamente falando, que aí é o que a gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar, está representado nesses círculos. Olha como é a forma das moléculas que compõem um sólido. Perceba que elas estão muito bem organizadas, muito bem distribuídas. Essa formazinha dela fica formando cristais assim bem desenhadinhos aqui. Eu coloquei em formato de cubos. Mas dependendo da estrutura do material, pode ser um hexágono, pode ser um losango. Mas enfim, é uma figura bem determinada. Agora olha o líquido. O líquido dessas moléculas, elas já têm a possibilidade de uma rolar sobre as outras, né? Ele não tem aquela forma rígida, tão bem ligadas umas às outras. E o gás já é um estado, né, uma fase de agregação das moléculas, onde a distância entre essas moléculas é muito maior, a ligação entre elas é um pouco mais fraca, é menos intensa, e aí você tem essas moléculas mais dispersas umas das outras. Então isso seria o terceiro estado, né, a terceira fase em que a partícula, em que a matéria se apresenta para a gente, né? Sólido, líquido e gasoso. Eu vou anotar aqui, eu sei que você já sabe, mas eu acho que não vai custar aqui se a gente anotar que essa é uma representação de uma substância sólida. Tá aqui, ó. Isso aqui é um sólido. Isso aqui é o exemplo de uma coisa líquida. Aqui, ó, líquido. Isso aqui é algo no estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Os três estados. Esse líquido aqui tem um acento agudo aqui, já que se trata de uma palavra proparoxítona, né? Olha aí, tá vendo? Também sei. Muito bem. Agora que a gente já relembrou as características do sólido, do líquido e do gasoso, aí a gente já vai adiantar um pouquinho e a gente vai agora, essas observações que eu citei, né, de sólido, líquido e gasoso, eu as repito aqui para que você possa dar um print, para que você possa fazer suas anotações. Eu coloquei aí bem passo a passo. Ó. Na fase sólida, temos um corpo com forma e volume definidos e suas partículas estão dispostas de forma bem regular. Na fase líquida, o corpo se apresenta com um volume definido, mas não apresenta uma forma própria. As suas partículas estão ligadas umas às outras por uma força menor e menor que nos sólidos, permitindo certo grau de liberdade. Na fase gasosa, a matéria não possui forma nem volume próprio, assumem o formato e o volume do recipiente que a contém. Duas partículas estão ligadas por forças muito pequenas. Aqui não é duas, tá bom? São suas partículas, que é um S. Suas partículas estão ligadas por forças muito pequenas, fazendo com que seus movimentos sejam bem desordenados. Né? Então, trouxe em palavras aquilo que eu havia citado anteriormente.
Passando a página, aí eu fiz aqui uma ilustração dos 3 estados da matéria, né? As 3 fases, o sólido, o líquido e o gasoso. Eu vou dar nome para cada uma dessas figuras. Observe que dessa vez eu até apaguei. Na figura original tinha escrito e eu apaguei aqui. Ainda tem até vestígios aqui, por exemplo, de um pedacinho da palavra, né? Pois então, essa primeira figura, pela organização da figura, a gente deduz que se trata de uma coisa que está no estado sólido. Então isso aqui é um sólido. Sólido. Esse do meio aqui seria algo no estado líquido. E esse terceiro aqui seria algo no estado gasoso. Pronto, gasoso. Show? Agora a gente vai dar nome aos processos de mudança de fase. Eu imagino que você já saiba, mas aí meu papel é te relembrar, tá bom? Então vamos lá. Quando uma substância passa aqui, ó, olha essa setinha aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome a esse processo de fusão. Então a fusão é a passagem é a mudança de uma fase sólida para uma fase líquida. O gelo, por exemplo, você deixa ele exposto à temperatura do ambiente e ele inicia esse processo de mudança de fase. Pouco tempo depois você vai perceber que toda aquela matéria passou para o estado líquido. Agora, no sentido oposto, né, saindo do estado líquido e vindo para o estado sólido, a gente chama isso de solidificação. Solidificação. Show de bola. Aí, ó. Solidificação é o processo reverso, tá bom? Você põe a água dentro de uma bandejinha de gelo, põe no freezer. Algumas horas depois você volta e aquela matéria se solidificou. A passagem do gasoso para o líquido é chamada de condensação. Condensação. E a mudança do estado líquido para o estado gasoso, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, vou botar aqui, tá aqui de verde. Verde? Ok. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Vaporização. Olha, eu estou colocando com uma cor diferente porque a vaporização ela precisa de mais atenção, de mais cuidado. Por quê? Porque cai mais? Também, mas é principalmente porque ela pode acontecer com características diferentes. Tem 3 maneiras diferentes de a gente conseguir ter um processo de vaporização. E a gente se aprofunda nele mais à frente, tá bom? Vamos voltar aqui para a canetinha vermelha. Se um sólido passar direto para o estado líquido, isso é possível sim, a gente chama isso de sublimação. Sublimação. Tanto quando ele vai do sólido direto para o gasoso, ou se ele vier do gasoso direto para o sólido, a gente também chama isso de sublimação. Sublimação. Pronto. E aí os exemplos, as aplicações, eu vou lhe mostrando nas próximas imagens, tá bom? Então vamos lá, a gente já relembrou aqui os nomes dos processos. Vamos então para o diagrama de fases. Normalmente a galera associa, né, os alunos associam a ideia de que para ter mudança de fase, é preciso aquecer ou resfriar algum objeto. Isso é meia verdade. É claro que na maioria dos casos que a gente vê no nosso cotidiano, quando a gente quer que algo mude de fase, a gente precisa mudar a temperatura dele. Por exemplo, se você tem gelo e você quer que esse gelo passe para o estado líquido, você precisa tirá-lo do freezer, já que aqui fora a temperatura do ambiente é mais alta. Então ele vai subir sua temperatura, vai passar para o estado líquido. Se você quer que essa água no estado líquido vire vapor, você vai precisar colocar isso dentro de uma panelinha, levar ao fogo, para que ela possa aumentar a sua temperatura e passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. Só que tem um detalhe, tá bom? Não é só dessa forma que a gente faz a mudança de fase. Existe um outro fenômeno por trás que também permite a mudança de fase, que é os fenômenos que envolvem a pressão. A pressão do ambiente, a pressão sobre o objeto, pode afetar o seu estado físico. E ele pode acabar mudando de fase sem a necessidade de alterar a temperatura. É isso que a gente vai ver agora nesse tópico chamado de diagrama de fases. Então vamos lá. Diagrama de fases. A partir daqui, iremos considerar a ação da pressão sobre o processo de mudança de fases. Pois quanto maior for a pressão sobre um corpo sólido, mais difícil será passá-lo para a fase líquida. Desse modo, notamos que os pontos fixos
de fusão e de ebulição de uma substância são alterados diretamente pela pressão. Logo, quanto maior a pressão, maior será o seu ponto de fusão e de ebulição. Agora dá uma olhada para mim que eu vou fazer uma ilustração. Imagine que aqui nesse copo a gente tivesse aqui um montão de água aqui dentro, certo? Deixa eu puxá-lo mais para cá. Pronto. Imagine que tem um monte de água aqui dentro desse copo. E aí eu vou aquecer para que ele passe para outro estado, certo? O estado de vapor, por exemplo. As moléculas que estão aqui em cima, bem na superfície, elas vão começar a quebrar essas ligações e saltar para fora do copo, virando vapor, e você vê uma fumacinha saindo aqui. Agora imagine que houvesse uma pressão, uma força externa, empurrando essas moléculas de volta. Então seria muito mais difícil fazer com que ela deixasse de ser líquida e passasse a ser vapor. Por quê? Porque há algo pressionando ela. Agora imagine que ao invés de a gente estar falando de líquidos, a gente estivesse falando de sólidos. Vamos imaginar gelo. Imagine que as moléculas do gelo elas estão querendo se desagregar para se tornarem líquido, só que uma pressão está empurrando elas de volta. Percebe? Não vai ficar mais difícil dessa mudança de fase acontecer? Pois então, é sobre isso que a gente vai discutir, como a pressão afeta as substâncias. E aí, para isso, a gente vai começar pelo processo de fusão. Depois a gente analisa separadamente o processo de ebulição. Então, a fusão e a solidificação, né, que é o vice e o versa, né, acontece da seguinte forma. Fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida e a solidificação é a passagem da fase líquida para a fase sólida. A curva abaixo representa o ponto de fusão barra solidificação de uma substância. Veja que tanto é possível mudar a fase alterando a temperatura como também a pressão. Agora eu deixei de propósito aqui faltando informações para a gente ir juntos preenchendo. Vamos começar preenchendo esses eixos. O que é que eles representam? Bom, na vertical eu vou colocar aqui valores de pressão. A pressão do ambiente, a pressão que está sendo feita sobre a substância. E aqui embaixo eu vou colocar aqui os valores de temperatura. Então é temperatura versus pressão, nas duas figuras, tá bom? São duas figuras porque a gente tem dois casos em particular. Essa primeira figura, a figura aqui da esquerda, é para uma substância qualquer. Substâncias. Substância qualquer. Uma substância de modo geral. Já a segunda figura é uma coisa muito particular da água. Então, não é qualquer substância, é especificamente água. A água, você já sabe de outras aulas que a água ela tem umas características que são muito próprias dela. Então vamos lá, olha o que acontece. Essa curva aqui da primeira figura, vamos começar por ela, é a curva de fusão ou de solidificação, certo? Por isso que eu escrevi aqui em cima as duas palavrinhas juntas. Aqui, ó. Pronto. Fusão barra solidificação. O que acontece? Vamos imaginar uma substância com uma coordenada entre bem aqui nesse ponto. O que é que vai significar essa coordenada? Significa dizer que em uma certa temperatura existe aqui uma coordenada correspondente de pressão. Então essa determinada substância, a gente vai observá-la, vai olhar a que temperatura ela se encontra e em que pressão ela está. Esse par ordenado formado entre pressão e temperatura vai me dar um ponto. Se esse ponto estiver do lado esquerdo do meu gráfico, certo? À esquerda da curva aqui, ó, em todo esse intervalo aqui em cima, significa dizer que a substância está no estado sólido. Então, todo esse lado aqui representa uma substância no estado sólido. Agora, se eu aumentar a temperatura dessa substância, ela vai passar para o outro lado. E o lado da direita representa as coordenadas onde a substância está no estado líquido. Pronto. Então, observe, foi possível mudar algo do estado sólido para o estado líquido, fazendo o quê? Aumentando a temperatura. A temperatura tinha esse valor aqui embaixo e passou a ter esse valor mais para cá. Ó. Então, houve um aumento na temperatura. Percebe? Isso é o que a gente mais vê no cotidiano. Só que tem um detalhe. A gente também poderia ter feito essa mudança de fase mudando a pressão. Olha só o que aconteceria se a gente tivesse feito esse processo e trazido ele para essa coordenada. O objeto que está no estado sólido passaria para o estado líquido ao reduzirmos a pressão. Percebeu? Todo esse lado aqui, né, o lado dos líquidos, a gente consegue mudar a fase ou o estado físico de uma determinada substância
apenas alterando sua pressão. É possível? Sim. É possível sim. Quanto menor for o valor da pressão, ó, quanto mais o valor da pressão reduz, mais fácil fica passar o objeto do estado sólido para o estado líquido. Agora imagine o oposto, vamos para uma situação com muita pressão. Se a gente tiver uma situação com muita pressão, eu vou até dar uma limpada aqui na figura aqui, ó, para a gente analisar uma situação com pressões diferentes. Imagine aqui, ó, que eu estou com essa pressão aqui, ó. Então isso aqui, ó, corresponde a um par ordenado que vai estar bem aqui, ó. Então, quanto maior for o valor da pressão, maior vai ser o valor da temperatura. É preciso estar nessa temperatura ou mais para que ele esteja no estado líquido. Agora, se eu estiver num ambiente onde a pressão for menor, então o que é que vai acontecer? Olha onde fica o ponto aqui, ó. Significa dizer que para essa substância passar para o estado líquido, precisa de uma temperatura menor. Ou seja, não precisa aquecer tanto. Numa temperatura mais baixa, ele já faz a mudança. Essa coordenadazinha que fica aqui embaixo, né, essas coordenadas de temperatura, que coincidem justamente em cima da curva, seja qual for o valor, são chamados de pontos de fusão, ponto fixo de fusão. Então, o ponto de fusão de uma determinada substância depende de em que pressão ele está. Se ele estiver num ambiente de alta pressão, o seu ponto de fusão será maior. Se ele estiver num ambiente de baixa pressão, o seu ponto de fusão será menor. O que é ponto de fusão? A temperatura na qual a mudança de fase vai acontecer. Mas a mudança de fase não depende exclusivamente da temperatura. Já a água, ela tem uma característica um pouquinho diferente, devido à sua estrutura molecular, a forma como suas moléculas estão interligadas. Então ela gera uma figura como essa da direita. Olha o que acontece aqui. Nessa segunda figura, a curvatura fica para o lado oposto. Significa dizer que se a água tiver com essa coordenada, peraí, vamos imaginar aqui, ó. Imagine que eu tenho uma porção de água com essa coordenada, está do lado dos líquidos. Eu posso fazê-la passar para o estado do gás, ou do sólido, perdão, para o estado sólido, diminuindo a temperatura. Eu estou mantendo o mesmo valor de pressão, mas o valor de temperatura que estava nesse valor vai cair para esse valor aqui, ó. Olha o que aconteceu com a temperatura, reduziu. Percebeu? A redução de temperatura pode provocar uma mudança da água para o estado sólido. É o que acontece quando a gente pega a água, coloca na bandejinha de forminhas de gelo e leva para o congelador. Vamos imaginar o seguinte? Vamos imaginar que essa coordenada representa a coordenada da pressão atmosférica. Então ela estaria assim, ó. Tudo que tiver nesse nível, vamos dizer que seja a pressão da atmosfera, 1 atm. Então, se a água tiver, por exemplo, numa temperatura nessa coordenada aqui, ó, em situações onde a água está em 1 atm, no ambiente de pressão 1 atm, o ponto que faz a água mudar de estado seria 0 graus Celsius. Se eu reduzo para baixo de 0 graus Celsius, passa para o estado sólido. Se eu aumento a temperatura, passa para o estado líquido. Então eu altero a fase de agregação da molécula mexendo com a temperatura. Porém tem um detalhe. Se a gente aumentar a pressão, vai para qual estado? Para o estado líquido. As outras substâncias é diferente. Se a gente tiver aqui em cima, deixa eu dar uma limpada aqui agora. Se a gente tiver aqui, ó, com uma coordenada justamente em cima da curva, e a gente aumenta a pressão, a gente vai para o estado sólido. A água é o contrário. Se ela tá no estado sólido, se ela é gelo, e a gente aumenta um pouquinho a pressão, ela vai para o estado líquido. Vamos imaginar que a coordenada fosse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, menor que 0, tá bom? Isso aqui é 0. Vamos pegar um ponto bem aqui, ó, que é gelo. Pressão 1 atm, temperatura menos que 0. Se a gente aumentar a pressão, ele vem para o lado dos líquidos. Em que situação isso estaria acontecendo? Vou dar um exemplo. Imagine um grande bloco de gelo, e aí você pegou algo, uma faca, por exemplo, apoiou em cima do gelo e fez pressão. A pressão está aumentando naquele ponto de contato. Não precisava nem ser uma faca, pode ser você de pé sobre um grande bloco de gelo, qualquer coisa que pressione o gelo. Como a pressão sobre o gelo aumentou, ele passou para a fase líquida. O gelo começa a derreter no ponto onde a pressão está sendo feita. Agora, se a gente tirar a pressão lá de cima, tirar o peso que está lá em cima, a pressão volta para o valor normal. Então a água volta para o estado sólido. Exemplo, o patinador de gelo. Aquelas pessoinhas que fazem aquelas apresentações artísticas sobre gelo. Então,
como é que funciona aquilo ali, não é? O sapato que ele está usando, chamado de patins, na parte de baixo tem uma lâmina. Aí o que acontece? Todo o peso da pessoa está apoiado numa área de contato muito fina, que é a área sob a lâmina. Então quer dizer que a pressão naquele ponto é muito alta. Então o gelo, que está logo abaixo da lâmina, ele se derrete. E aí a lâmina começa a entrar dentro do gelo, ela crava no gelo. Por isso que ela desliza facilmente para frente e para trás, mas ela não tem facilidade de deslizar lateralmente. Então o pezinho lá, a lâmina, está correndo nesse sentido, vai de boa, porque ela está dentro de um suco. Ela derreteu parte do gelo. E aí ela desliza facilmente. Agora ela não consegue deslizar lateralmente, já que ela está dentro do gelo. Só que tem um detalhe, na hora que a lâmina passa e ela sai, aquela água que ficou preenchendo aquele suco, ela volta para a pressão que já estava antes. E aí o que acontece? Solidifica novamente. Olha para a figura. Estávamos com essa temperatura abaixo de zero, senão a gente não estaria com o gelo congelado. Aumentamos a pressão com o pezinho lá do patinador, virou líquido. Quando ele passou, voltou para o estado que estava, voltou para o estado sólido. Esse fenômeno é chamado de regelo. Você congela, aí você pressiona, desfaz o gelo. Você tira a pressão e ele volta a ser gelo. Regelou, recongelou aquela porção de água. Agora, essa particularidade é específica da água, tá bom? E aí você me pergunta, professor, eu entendi que se tiver desse lado é sólido, desse outro aqui é líquido. Mas se a figura for exatamente em cima da curva, é sólido ou é líquido? Nesse ponto, a gente tem as duas possibilidades. A gente pode ter, por exemplo, a água no estado sólido a 0 graus Celsius ou a água líquida na temperatura de 0 graus Celsius. É um ponto onde pode coexistir. Você pode ter uma parte em gelo e uma parte líquida. As duas coisas são possíveis. Imaginem que a água está solidificada, é gelo, menos 5 graus Celsius e pressão de 1 atm. A temperatura aumentou para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, continuou sólido. Em 1 atm, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Mas chegou no 0 graus Celsius. O fato de chegar já faz ele mudar automaticamente para o líquido? Não. Ele continua no estado sólido e inicia o processo de fusão. E aí ele mantém aquela coordenada de temperatura e de pressão até que a mudança de fase seja concluída. Quando a mudança de fase passar para o estado líquido, né? Aí agora a gente vai continuar ou aquecendo ou mudando a pressão. Então vamos supor que a gente está aquecendo, aí vai para 1 grau, para 2, para 3, para 4. Mas quando está sobre a curva, significa dizer que é possível a coexistência do sólido com o líquido. E agora que você já entendeu isso, vai ficar muito mais fácil para você entender o caso da vaporização. Porque a vaporização seria a passagem do líquido para o gasoso, ou do líquido para o gasoso. O contrário não é vaporização, é condensação. Aí eu botei aqui 3 textozinhos aqui, 3 parágrafos a mais, para lhe relembrar os 3 tipos de vaporização que são possíveis. Acompanha comigo esse material. Diz assim, ó, vaporização e condensação. Vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa e a condensação é a passagem da fase gasosa para a fase líquida. Já sabíamos. A vaporização pode ocorrer de 3 formas: evaporação, ebulição e calefação. Na evaporação, tem um E na frente, não é vaporização, é evaporação. A evaporação ocorre em um processo lento, aqui ó, lento, cadê aqui? Processo lento, que é uma letrinha O, lento de transmissão ou de transição da fase líquida para a fase gasosa por meio da fuga das partículas mais externas da superfície do líquido. Esse fenômeno é bem comum, por exemplo, em poças de água que lentamente desaparecem. Então, se você colocar água no chão, por exemplo, obviamente uma parte daquela água ela vai infiltrar no solo, mas vamos supor que essa poça de água está em uma superfície impermeável, uma cerâmica, por exemplo. Depois de um tempo, essa água desaparece. Ela evaporou, não precisou aquecer a água, tá bom? Não envolve mudança de temperatura nem mudança de pressão.
O que acontece é que as moléculas que ficam na superfície, elas conseguem sair da substância e passar para fora dela. Logo, ela passa para o estado gasoso. Ela vai passando em um processo bem delicado, bem lento, do líquido para o gasoso. Nas aulas de química, por exemplo, você vai estudar sobre a saturação do ambiente, por exemplo. Se o ambiente estiver muito úmido, uma umidade relativa do ar muito elevada, essa mudança de estado por evaporação vai acontecer de forma muito lenta e talvez até nem aconteça se o ar já estiver muito saturado, se já houver muita água presente nesse ambiente. Agora, em um ambiente mais seco, baixa umidade relativa do ar, até acelera esse processo de evaporação. Ele vai passando do estado líquido para o estado gasoso apenas porque as moléculas da superfície vão saltando aos pouquinhos. Um outro processo muito parecido é o processo que acontece nos potes de barro, que se usava antigamente, antes da invenção da geladeira, por exemplo. A água era colocada dentro de um pote de barro chamado de moringa, e esse pote ele tem uma certa porosidade, e parte dessa água começa a entrar dentro dos poros e chegam à superfície externa e se evaporam para o ambiente. E como essas partículas são as mais energizadas, são as partículas mais rápidas, com levemente mais temperatura, cada vez que ela sai, ela retira um pouco do calor que está dentro do pote, deixando a água que está no pote mais fria do que o ambiente. Isso acontece associado a quê? À evaporação. Processo lento. Vamos para o segundo processo, que é o processo da ebulição. Na ebulição, nós temos um processo mais rápido, e ele ocorre sob pressão e temperaturas bem definidos. Um exemplo é quando colocamos água para ferver em uma panela sobre o fogão. Então, quando se põe uma panelinha para esquentar água para fazer o seu miojo, por exemplo, essa água ela é levada até um ponto específico de temperatura, que, como a gente já viu no diagrama anterior, está associado também a um valor de pressão. Para cada valor de temperatura, um valor de pressão específico. Atingido o ponto de ebulição, o processo de mudança de fase acontece. Nós vamos ter uma vaporização do tipo ebulição. Foi forçado, tivemos que levá-lo até aquelas condições. E o terceiro processo é o processo de calefação. Ele ocorre quando um líquido ele entra em contato com alguma superfície que se encontra em alta temperatura e quando comparado ao seu ponto de ebulição, é claro. Por exemplo, a ebulição, o ponto de ebulição da água na pressão atmosférica é de 100 graus Celsius. Imagine que uma gota ela cai em uma superfície que está a 200 graus Celsius. Ela vai receber uma carga de calor tão grande, uma quantidade tão grande de calor, que ela vai se evaporar num processo extremamente rápido. Então você está preparando uma comida ali no seu fogão e gotículas de água da sua mão molhada respinga dentro da panela. Você escuta aquele tsh, a rapidez da água evaporando. Esse é o processo chamado de calefação. Mas entenda, evaporação, ebulição e calefação, todos três são formas diferentes de um mesmo processo chamado de vaporização. A curva que vai representar a vaporização e vai representar também a condensação tem esse formato. Observe que agora eu coloquei uma figura só, porque não há diferença entre a água e as demais substâncias. Todas elas possuem a curvatura voltada para esse mesmo lado. Aqui, novamente, a gente vai ter aqui, ó, valores de pressão e temperatura. Vamos colocar aqui, ó, pressão e temperatura. E o posicionamento é assim, ó. Aqui é o lado dos líquidos e aqui é o lado dos gases. Líquidos e gasosos. Então, se temos a água, por exemplo, na pressão de 1 atm. Ficou feio aqui. Vamos dar uma arrumadinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Imagine que isso aqui, ó, é 1 atm, tá bom? 1 atm. A água está a 80 graus, 90 graus, por exemplo. Ela está nessa temperatura aqui, ó. Então ela está no estado líquido. Agora, se a gente pegar a temperatura e elevar, aí ele vem para o lado do gasoso. Então é um processo de vaporização forçada. A gente teve que aquecer. Agora a gente também pode reduzir a pressão. Se a gente reduzir a pressão, ele também passaria para o estado gasoso sem a necessidade da gente precisar mexer com a temperatura. Aqui é muito importante você perceber o que acontece sempre que a gente altera a pressão. Por exemplo, a água ela vai ferver, a gente conhece o número 100, ela ferve na temperatura de 100 graus. Então isso aqui seria 100 graus Celsius para a água. Agora olha só que interessante, se a gente diminuir a pressão, se o ambiente tiver uma pressão menor, a água não vai ferver em 100 graus, ela vai ferver antes de chegar nos 100 graus.
Imagine, você mora numa cidade que ela é próxima ao nível do mar. E aí você viaja para uma cidade onde a altitude é muito elevada. Lá, nesse ponto de alta altitude, você vai ter uma pressão atmosférica menor. Significa dizer que quando você colocar a água para ferver, para fazer o seu miojo, a água vai começar a ferver muito mais rápido. Por que mais rápido? Porque ela não precisa chegar a 100, ela vai ferver antes mesmo de chegar a 100. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, isso tem um ponto negativo bem significativo. Imagine que você precisa preparar um arroz, um feijão, uma carne de panela. Vai demorar muito mais para essa comida ficar pronta. Por quê? Porque a água que está cozinhando aquele alimento, ela não está tão quente. Ela só está a 80, a 90. Seria mais rápido se essa água tivesse mais quente, a 100 graus. Inclusive, e se a gente elevasse essa pressão para valores bem mais altos do que a pressão da atmosfera? A água ela só iria ferver quando chegasse em temperaturas muito maiores que 100. Isso seria excelente. Imagine que eu conseguisse fazer com que a água líquida continuasse líquida, porém a 120 graus. O alimento que eu colocasse dentro da panela, ele ia ficar cozido muito mais rápido. Por que ele ia cozinhar mais rápido? Porque ele está submetido a uma pressão mais elevada, uma temperatura mais elevada. Então ele acaba ficando pronto mais rápido. Onde é que a gente vai encontrar isso na prática? No exemplo da panela de pressão. Qual é a lógica da panela de pressão? Uma aplicação desse tema encontra-se na utilização das panelas de pressão. Como o vapor produzido no interior da panela encontra dificuldade para sair, aumenta a pressão interna na panela, aumentando o ponto de ebulição da água, fazendo com que a mesma atinja temperaturas maiores que 100 graus Celsius, acelerando o processo de cozimento. Essa água aqui de baixo vira esse vaporzinho que você está vendo aqui em cima. Esse vapor tem muita dificuldade de sair, aumenta a pressão aqui dentro, e aumentando a pressão, olha a curva, quando você aumenta a pressão, ó, estava aqui nesse nível, veio para esse outro nível. Você fez com que a água conseguisse atingir temperaturas muito maiores do que era anteriormente. Então agora, se a temperatura da comida está muito maior, quer dizer que ela vai ficar pronta muito mais rápida. A batatinha do nosso exemplo, um feijão, uma carne guisada, uma costela, alguma coisa que vai ser preparada ali dentro, se ela estiver num ambiente de alta temperatura, vai ficar pronta muito mais rápido. Então, em baixa pressão, a água ferve mais rápido. Não quer dizer que a comida fica pronta mais rápido. Só que a água ferveu em uma temperatura muito baixa. Em um ambiente de alta pressão é o oposto. A água consegue passar dos 100 e continuar no estado líquido. E aí vai preparando o seu alimento de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Fez sentido? Agora, se a panela que você tiver não for de pressão, então a temperatura vai ficar sempre ali em 100, não vai aumentar nem diminuir durante todo o processo de cozimento. Tanto faz você colocar a chama do fogão no fogo baixo, médio ou alto. Isso não vai mais afetar o tempo de cozimento. Por quê? Porque isso não vai mais mudar a temperatura. O processo de mudança de fase já se estabeleceu. Só dá para mudar a temperatura se a gente aumentar a pressão também. Fez sentido? Tomara que sim. Se você tiver dúvida, está com dificuldade de entender esse assunto, deixa nos comentários que eu monto uma aula extremamente detalhada só para te ajudar. Não tem o menor problema. Combinados? Vamos adiante. Se a gente tiver as duas curvas juntas numa figura só, aí a gente teria essa parte de cima formada pela figura 1 e 2. Só que ainda tem o terceiro processo, que é o processo da sublimação. Então olha o que tem aqui, ó. Sublimação trata-se da passagem de fase sólida diretamente para a fase gasosa e vice-versa. E quando sobrepomos num mesmo gráfico a curva de fusão e a curva de ebulição, temos um ponto em comum chamado de ponto triplo, que é esse pontinho representado aqui pela letra T. Nesse ponto, ocorre a coexistência das três fases da matéria. A sublimação ocorre quando a pressão é menor do que a pressão desse ponto triplo. Olha só, se aqui em cima, ó, se houve essa coincidência entre esses dois pontos e a substância estiver nessa coordenada aqui em cima, está no estado sólido. Qualquer ponto nesse intervalo está no estado líquido e qualquer ponto nesse estado aqui está no estado gasoso. Agora imagine uma substância que tem essa coordenada aqui, ó. A pressão do ambiente é menor do que a pressão do seu ponto triplo. Que seu ponto triplo? É que cada substância vai ter um ponto triplo, vai ter uma relação entre pressão e temperatura, onde ela poderia existir tanto no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, se a
temperatura e a pressão me dá esse par de coordenada e eu aumentar a temperatura, ele não vai passar para o estado líquido, ele vai direto do estado sólido para o estado gasoso, o estado de vapor. A água, por exemplo, a água em Marte, no planeta Marte, tem água. Pois é, só que nunca encontraram água no estado líquido. E por que isso, professor? Não tem água em Marte no estado líquido porque a pressão atmosférica ela é baixíssima. Lá não tem a atmosfera que tem aqui. Então a pressão do ambiente é menor do que o ponto triplo da água. Então a coordenada da água sempre vai estar nesse pontinho aqui de baixo, sempre nessa linha. Ou ele vai estar do lado dos sólidos, ou ele vai estar do lado dos líquidos. Mas ela nunca vai estar no estado, desculpe, sólido ou gasoso, mas nunca no estado do líquido. Agora, se levarmos aquela água que está lá para um outro ambiente com alta pressão, ela pode sim subir a pressão e vir para uma possibilidade de estado líquido. Lá em Marte, por exemplo, nas épocas mais frias, a água ela reduz a temperatura e aparece em geleiras. Agora, quando a temperatura aumenta em outras épocas do ano, aí ela passa para o estado de vapor, ou seja, o gelo desaparece. E aí o cientista, quando olhava, pensava assim, cadê a água que a gente viu na forma de gelo? E alguém deve ter percebido, nossa, peraí, mas lá não tem atmosfera, a pressão é menor que o ponto triplo. Não tem como ela estar no estado líquido. Ou é gasoso, ou é sólido. Fez sentido? Muito bem. Resumindo, essa figura que a gente tem aqui, nessa figura a gente apresenta aqui as três situações. A fusão barra solidificação, que seria essa curva aqui de cima, até o ponto triplo. 2, ebulição e condensação, seria essa outra curva. E essa terceira curvazinha aqui embaixo, a que representaria a sublimação. Pronto, estão aí todas as características dos processos de mudança de fase. É claro que essa aula ficou bem longa, mas se você chegou até aqui, imagino que ela tenha surtido um efeito, você tenha gostado da aula, e se você ainda não curtiu, não se inscreveu e não ativou o sininho, a hora é agora. Agora, veja bem, a aula não acaba aqui. Isso é apenas um tópico da aula, porque na próxima videoaula a gente vai conhecer um pouco mais a fundo essas mudanças de fase e qual o tipo de calor que é necessário para que essa mudança de fase aconteça. Fique por dentro do conteúdo, não deixe de seguir a gente, não deixe de assistir a nossa próxima videoaula. Bons estudos, um forte abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!